Imagina só que houve o cometimento do crime de homicídio qualificado. E nesse crime estão envolvidas várias pessoas. Todos responderão por essa qualificadora? Será que todos vão responder nessa modalidade de homicídio com uma pena mais grave? E aí a resposta: depende. Depende da situação, depende da qualificadora que está incidindo e como o crime foi praticado. Para isso é muito importante saber quais são as qualificadoras de cunho subjetivo e de cunho objetivo. Por exemplo, via de regra, as qualificadoras de cunho subjetivo não se comunicam aos demais participantes do delito. Tá? Isso depende de uma série de critérios, mas basicamente as qualificadoras de cunho subjetivo não se comunicam e as de cunho objetivo se comunicam aos demais participantes desse crime. Mas vamos analisar e desmiuçar mais essa situação. Vamos começar com a leitura. De maneira geral, as qualificadoras objetivas são as que dizem respeito ao crime, enquanto as subjetivas vinculam-se ao agente. Então, as objetivas estão ligadas ao meio e modos de execução do crime, de homicídio, e as qualificadoras de cunho, as qualificadoras subjetivas estão ligadas à motivação do crime. Tá? Basicamente, de maneira bem chula, essa é a diferença entre as qualificadoras de cunho objetivo e de cunho subjetivo. Vamos iniciar aqui com as qualificadoras de cunho objetivo. Via de regra, as qualificadoras de cunho objetivo, elas se comunicam, mas também não é a regra geral. Quando que elas vão se comunicar? Podem se comunicar com os outros envolvidos no crime, desde que tenham ingressado as qualificadoras na esfera de conhecimento de todos. Então todos sabiam dessa situação e é uma qualificadora de cunho objetivo, todos vão responder pela mesma qualificadora. Quais são as qualificadoras de cunho objetivo? São a do inciso 3, 4 e 6. Primeiro, quando há o homicídio com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar em perigo comum, a traição de emboscada mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Vejam que essas duas qualificadoras aqui estão ligados ao meios e modos de execução do delito. Então são qualificadoras de cunho objetivo. Via de regra, se comunica aos demais? Sim, mas também desde que os outros envolvidos no crime tenham ingressado na esfera, essa qualificadora tenha ingressado na esfera de conhecimento de todos. Então todos estavam cientes dessa situação, que ia matar a pessoa com emprego de veneno, ia matar a pessoa traição, emboscada, todos sabiam? Todos respondem pela mesma qualificadora. Um ponto importante, que é um pouco uma discussão, né? Não há um consenso sobre essa qualificadora aqui do feminicídio. É quando o homicídio é praticado contra a mulher por razões e condições de sexo feminino. Eu destaquei esse julgado da STJ aqui, porque segundo o entendimento exarado nesse julgamento desse habeas corpus, essa qualificadora é de cunho objetivo. Por isso eu inseri aqui ela nesse rol. Tá? Não há uma discussão sobre esse tema, se é de cunho objetivo ou subjetivo, mas o STJ se manifestou nesse sentido, principalmente nesse julgado aqui, tá? De 2018, dizendo que o feminicídio é de cunho objetivo, portanto se comunica também com os demais participantes. E as qualificadoras que não se comunicam, via de regra, são as de cunho subjetivo, são as qualificadoras subjetivas. Quais são elas? Quando o crime é praticado mediante paga, promessa de recompensa ou por motivo torpe, por motivo fútil, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, ou por último, aquela inovação quando o crime é praticado contra a autoridade ou agente descrito no artigo 14244 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional, Força Nacional de Segurança Pública, no exercício de função, ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição. Então, essa situação, essa última qualificadora também é de cunho subjetivo. Tá? Essas aqui são as qualificadoras de cunho subjetivo, são as qualificadoras subjetivas. Essas aqui, via de regra, não se comunicam. Quando que elas não vão se comunicar? Não se comunica, né, as qualificadoras de cunho subjetivo. Não se comunica desde que a circunstância seja ignorada e desvinculada dos demais. Então existe essa qualificadora de cunho subjetivo e ela é ignorada e não está
vinculada aos demais. Aí só o agente que está atrelado a essa qualificadora vai responder e os demais não vão responder. Então as qualificadoras de cunho subjetivo, via de regra, não se comunicam, desde que a circunstância seja ignorada e desvinculada dos demais. Então se você identificar uma qualificadora de cunho subjetivo, você vai fazer a análise dela para ver se ela vai se comunicar. Via de regra, ela não se comunica. Se você conseguir comprovar que essa qualificadora de cunho subjetivo era ignorada e está desvinculada ao réu que você está defendendo, você pode pedir a sua exclusão, porque ele não estava atrelado ao crime e por isso não deve responder também por essa qualificadora. Agora, se você estiver diante de uma qualificadora objetiva, aí, via de regra, ela vai se comunicar a todos os envolvidos no crime. Mas também é importante observar outro ponto. Ela vai se comunicar desde que todos os envolvidos eles tenham ciência de como o modo e meio que o crime seria praticado. Tá? Se eles decidem, por exemplo, matar alguém, mas alguns integrantes não sabiam que seria com emprego de veneno, era um fato desconhecido por eles, então eles não vão poder responder por essa qualificadora também. Tá? Depende dessa análise. Então, via de regra, para você não se perder, objetivas, qualificadoras objetivas, que são essas aqui, se comunicam, as subjetivas não se comunicam. As subjetivas não vão se comunicar quando a situação é ignorada ou desvinculada dos demais, tá? E a objetiva, via de regra, ela vai se comunicar desde que a circunstância seja de conhecimento de todos que estejam envolvidos no delito. Qualquer circunstância que venha fugir dessas regras aqui, você pode pedir para que a pessoa que você defende não responda pelo homicídio qualificado.